Como parte das homenagens dos 74 anos da Universidade Federal de Pernambuco, o programa Opinião Pernambuco de hoje vai resgatar a história de vida de um dos maiores pensadores da sociedade brasileira, referência dos movimentos sociais e de movimentos educacionais. Ele também foi, no Congresso Nacional, maior disseminador da visão constitucional de educação, de que educação é dever do Estado e direito de todos. Estamos falando do sociólogo Florestan Fernandes, que em 2020 completaria 100 anos. Um socialista marxista, alguém que tinha conhecimento do que o pior analfabeto é o analfabeto político. Valorizava o conhecimento, o direito à educação com financiamento público, como instrumento para reduzir desigualdades sociais. Para falar sobre Florestan Fernandes, nós convidamos o doutor em Sociologia, pesquisador e professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Diogo Valença. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Opinião Pernambuco. Obrigado, Josimar. Então, vamos lá. Florestan foi criado apenas pela mãe, que era imigrante portuguesa, trabalhava como empregada doméstica em casa de família. Ele começou a trabalhar ainda na infância como engraxate e aprendiz de alfaiate. Aos 17 anos, trabalhou como garçom no centro de São Paulo e foi incentivado pelos intelectuais que frequentavam o bar a seguir nos estudos. Matriculou-se no que então se chamava de madureza, que era um supletivo para jovens e adultos. Concluiu em 1941. Nesse mesmo ano, ele ingressou no curso de Ciências Sociais da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Daí, inicia e segue a sua vida acadêmica. Mesmo que por boa parte da vida ele tivesse ligado à universidade com ocupações acadêmicas, Florestan nunca perdeu a capacidade de olhar para o mundo sob a perspectiva dos de baixo. Eu lhe pergunto, professor, até que ponto compreender a origem de classe de Florestan Fernandes é fundamental para entender seus estudos e suas teorias? Ou seja, como essa vida humilde que ele tinha influenciou na visão que ele tinha da sociedade brasileira? Eu deixo com você. Obrigado, Josimar, pela pergunta. Essa é uma questão que sempre se coloca quando estudamos a trajetória de Florestan Fernandes. E eu acredito que a origem social de Florestan Fernandes é fundamental para compreender o seu pensamento e as suas ideias. Em meados da década de 70, ele escreve um ensaio autobiográfico chamado Em Busca de uma Sociologia Crítica e Militante. E nesse texto, ele aponta a sua origem, como ele costumava dizer, lumpenproletária, ou seja, ele se considerava, inclusive, abaixo do proletário. Então, a origem dele, humilde, foi fundamental para entender as escolhas dos temas de pesquisa de Florestan Fernandes, por exemplo, o preconceito de cor e da discriminação racial, né, os termos usados naquela época, no estudo sobre relações raciais, na pesquisa da Unesco, no início da década de 50. Um dos métodos utilizados por ele e por Roger Bastide foram as mesas redondas frequentadas e discutidas pelos intelectuais negros, antigos ex-militantes da extinta Frente Negra Brasileira, que foi o primeiro grande movimento urbano de massas da questão negra no Brasil. Ao mesmo tempo, a visão política do Florestan Fernandes tem uma relação profunda com a sua origem humilde, de criança que aos 6 anos de idade teve que trabalhar para sobreviver. Ele dizia que a sua aprendizagem como sociólogo se inicia aos 6 anos, quando ele teve que ganhar a vida como um adulto. Então, inclusive, a própria militância do Florestan Fernandes na questão educacional tinha a ver com a sua origem humilde, porque uma das suas lutas, como ele participou na campanha em defesa da escola pública, em início da década de 60, era a universalização e a democratização do ensino, que é uma bandeira de luta até hoje atual.
Então, eu acho que é fundamental a origem humilde do Florestan Fernandes para explicar os seus posicionamentos e a sua visão do Brasil, a sua visão como sociólogo. Vamos retomar essa história, essa parte da integração do negro na sociedade de classes, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, propôs elaborar uma agenda antirracista. Ela propôs uma agenda antirracista e resolveu investigar essa questão do racismo no Brasil. No livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, tese defendida em 64 na USP, Florestan faz um estudo sobre as relações raciais na cidade de São Paulo, que inclusive teve entre os seus assistentes de pesquisa o então estudante de sociologia da USP, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas a visão que a Unesco tinha do Brasil era de que as relações raciais se davam de forma harmônica. Me corrija se eu estiver errado, professor. Florestan questionava fortemente esse mito, o mito da democracia racial. Aí eu pergunto, de que maneira essa negação do conflito racial cumpre uma função extremamente conservadora e perversa na sociedade brasileira, né? Como se o problema não existisse? O Florestan Fernandes e o Roger Bastide foram acusados pelas elites conservadoras de estarem introduzindo no Brasil um problema que não existia, que era a questão racial. A pesquisa da Unesco ela vai ser realizada no início da década de 50 e havia muito a influência de um livro de um sociólogo norte-americano chamado Donald Pearson, que estudou as relações raciais aqui na Bahia, que dizia que o Brasil era uma sociedade sem preconceito racial, né? Então, essa foi uma tese bastante disseminada na época, e a Unesco queria um exemplo de uma convivência harmônica, né, entre as classes sociais. E o Brasil foi escolhido como esse laboratório. Então, as pesquisas foram realizadas não apenas em São Paulo, mas teve ramificações em Pernambuco, na Bahia. Em Pernambuco, quem realizou a pesquisa foi René Ribeiro, pelo Instituto Joaquim Nabuco, na época Instituto Joaquim Nabuco, hoje Fundação. Aqui na Bahia foi Tales de Azevedo, no Rio de Janeiro foi o sociólogo Luiz Arguiar da Costa Pinto, e em São Paulo, Florestan Fernandes e Roger Bastide ficaram responsáveis pela cidade de São Paulo. Houve pesquisas também no interior, envolvendo Horaci Nogueira, outros nomes como Virgínia Bicudo e tudo mais. E o resultado da pesquisa do Florestan Fernandes foi justamente negar essa visão idílica, harmônica, de que aqui não haveria racismo. A integração do negro na sociedade de classes vai ser a tese de cátedra de Florestan Fernandes, que ele defende em 1964. E nessa tese há um capítulo muito importante que eu considero um dos estudos pioneiros sobre os movimentos sociais, como o próprio Florestan Fernandes costumava chamar, os movimentos sociais no meio negro. Quem realizou essa pesquisa dos movimentos sociais negros, essa pesquisa de campo, foi um sociólogo pouco conhecido hoje, chamado Renato Jardim Moreira. E, de fato, Fernando Henrique Cardoso participou dessa pesquisa. A negação do racismo, de tornar esse problema invisível, é um dos meios que nossas elites utilizam para manter-se na sociedade brasileira e de monopolizar a distribuição da riqueza, manter suas posições privilegiadas nas estruturas de poder, nas estruturas econômicas, monopolizar as oportunidades educacionais. Então, a questão do negro, para Florestan Fernandes, se torna uma questão fundamental para pensarmos a própria democracia brasileira.
ele vai chegar até a fazer referências do ponto de vista econômico, né, na estrutura econômica do país também, por conta dessa relação do trabalho, da relação e como o negro foi usado na relação do trabalho. É isso? Eu acho que é a próxima pergunta que eu já posso fazer para você. Para compreender o país, a Florestan estudou os anos da escravidão e demonstrou como a transição da colônia até a República, incluindo a abolição da escravatura, ocorreu sem rupturas institucionais de fato, né? Ou seja, o que se vê é a manutenção do padrão de dominação de classe, com o cultivo da herança escravocrata refletido nas dinâmicas sociais do país. A escravidão acaba, mas os hábitos de exploração do negro permanecem, né? O modo de produção capitalista, imperialista e escravocrata produz o que ele carimba de capitalismo dependente. Então, como é que a gente explica o que é esse capitalismo dependente, quais as suas consequências no país? Veja que a pesquisa dele vai resvalar numa questão econômica muito forte que caracteriza a economia brasileira. Como é que a gente explica esse capitalismo dependente? O que é que ele queria dizer com isso? A exploração no plano econômico e a dominação no plano político, elas estão imbricadas na situação do negro. E, a partir desses elementos, Florestan Fernandes vai tomando uma consciência muito intensa das questões do subdesenvolvimento e do capitalismo dependente. Tanto que esse livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, não pode ser lido sem considerarmos o que ele vai dizer posteriormente em outro livro, onde ele vai analisar as burguesias brasileiras, né, que ele caracterizava como uma burguesia pró-imperialista, no livro A Revolução Burguesa no Brasil. E veja que esses dois títulos, A Integração do Negro e esse termo integração, era uma bandeira de luta dos movimentos negros da época, ou dos intelectuais negros com os quais Florestan dialogou, e a Revolução Burguesa são títulos dialéticos, porque ao longo das obras ele está negando o tempo todo que houve integração e está negando o tempo todo que houve uma Revolução Burguesa. Na verdade, não houve uma Revolução Burguesa, houve uma contra-revolução que procurou barrar as mudanças sociais construtivas, a reforma agrária, uma reforma urbana, uma reforma educacional. Então, o capitalismo dependente para Florestan Fernandes significa uma imbricação entre diferentes padrões de dominação e de exploração, capitalistas e não capitalistas, numa aliança interna e externa entre as burguesias nacionais pró-imperialistas e as burguesias estrangeiras. Então, quando ele fala de capitalismo dependente, ele mostra que há um solapamento constante dos nossos padrões digamos, de reinvenção do capital, que é drenado para fora. É o que ele chama de dupla articulação da economia nacional. Parte é retido aqui pelas nossas elites, mas parte também é drenada para o exterior, né? Então, isso causa aquilo que ele caracteriza como uma superexploração do trabalho na periferia, né? E para isso é necessário um Estado, um padrão de dominação que ele vai definir como autocrático, um padrão autocrático burguês de dominação capitalista, que em 64 vai se expressar por meio de uma ditadura. Mas ele coloca também esse padrão autocrático como um elemento mais geral da política brasileira, ora na democracia restrita, ora na demagogia populista, né, das classes burguesas, e podemos pensar também em termos do momento político atual, né, essa noção de autocracia burguesa. Ok, o Opinião Pernambuco faz uma pausa rápida, mas voltamos daqui a pouco falando do sociólogo Florestan Fernandes. Até já. A Opinião Pernambuco está de volta falando do legado que o sociólogo Florestan Fernandes deixou no estudo da sociedade brasileira, na luta pelos direitos do trabalhador, financiamento público da educação e autonomia das universidades. Estamos conversando com o doutor em Sociologia, pesquisador e professor da Universidade Federal
do recôncavo da Bahia. Eu acho que esse é o termo certo. Professor Diogo Valença, eu usei recôncavo baiano, mas é recôncavo da Bahia. Professor, durante toda a vida, Florestan se preocupou intensamente com um tema, que é a educação, né? Ele defendeu o ensino gratuito, laico e de qualidade. Não somente uma formação técnica, ele via o ensino como uma ferramenta de transformação social. Com acesso ao conhecimento e à prática militante, é possível mudar as bases sobre as quais as classes dominantes se erguem. Esse era o pensamento que defendia Florestan. Então, como era que ele via essa transformação da sociedade pela consciência política do que somos e do que podemos vir a ser? Bem, essa é uma questão muito difícil de responder em poucas palavras, mas eu vou tentar. O primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que em todos os estudos sociológicos de Florestan Fernandes, seja no estudo da sociedade tupinambá, por exemplo, você vai encontrar a dimensão educacional. Então, no seu trabalho como sociólogo, essa dimensão sempre vai estar presente. Mas o Florestan Fernandes também era um militante da educação pública. Ele esteve envolvido na campanha em defesa da escola pública, junto com educadores de inspiração liberal, que foram os pioneiros da escola nova, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, por exemplo. Florestan Fernandes era muito próximo do Fernando de Azevedo. E nessa batalha da educação, eles estavam lutando pela democratização do ensino para as diversas camadas da sociedade, né? E Florestan Fernandes sempre defendeu que a verba pública deveria sempre ser destinada para a educação pública, né? Essa foi uma batalha perdida para Florestan Fernandes no início da década de 60, mas como deputado na Assembleia Nacional Constituinte, ele também vai erguer essa bandeira da causa educacional, né? Em fins da década de 60, antes de ser aposentado compulsoriamente em 69, por conta do AI-5, Florestan Fernandes participou em 67, 68 ativamente dos debates sobre a reforma universitária, né? Houve a reforma universitária que implantou o modelo de universidade que temos hoje na maioria das universidades brasileiras, que são os departamentos, que era um modelo inspirado nos Estados Unidos, né? Então, o Florestan Fernandes, nesse momento aí, defendia a autonomia universitária, a autonomia na produção do conhecimento, que era fundamental para colocar a universidade no eixo das políticas de desenvolvimento nacional para transformar a própria sociedade brasileira, né? Ele tem textos sobre isso. Foram republicados 2 livros do Florestan Fernandes sobre a questão da educação. Um deles se chama Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução, que foi publicado recentemente, reeditado recentemente pela Expressão Popular, e o Desafio Educacional. Então, ele era um defensor da autonomia universitária, né, do financiamento público da educação, né, da educação pública. Outro ponto que vale a pena a gente citar também, que é a crítica que ele fazia à prática em sala de aula, né? Com destaque em 3 pontos. A ideia de que o professor é um mero transmissor do saber, para ele fragilizava o profissional. A ideia de que o aluno é apenas um receptor de conhecimento, quando o aprendizado deveria ser construído conjuntamente. E a ideia de que o aluno e o ensino discriminatório. Ele abolia completamente o ensino discriminatório que trata o aluno pobre como um cidadão de segunda classe. Isso também era uma maneira dele ver a educação, de criticar a prática educacional. Sim, e eu diria que era a própria prática educacional do Florestan Fernandes como professor, né? Ele leu um educador suíço chamado Jacob Robert Schmidt, que escreveu um livro, A Pedagogia Libertária e o Mestre Camarada. O Florestan Fernandes se considerava um mestre camarada. No livro Desafio Educacional, ele tem um texto belíssimo, muito curto, chamado
A Escola e a Sala de Aula, onde ele coloca justamente esse processo pedagógico coletivo de que professores e alunos aprendem em comunidade, né? Isso faz parte do pensamento de Florestan Fernandes, que eu acho que é algo muito próximo que ele tem com o pensamento também de Paulo Freire, né? E Paulo Freire visitava o Florestan Fernandes na casa dele em São Paulo. Eram amigos. E o Florestan Fernandes considerava o Paulo Freire um educador muito radical. No início da década de 60, o desejo de transformar a sociedade levou Florestan a se engajar na campanha de defesa da escola pública, né? Ele dizia que sem educação aberta, pública, laica, nunca conseguiríamos mudar o Brasil. Nessa época, Florestan Fernandes realizou mais de 55 conferências do Brasil afora. O movimento foi parcialmente bem sucedido, eu acho que parte disso já explicou, conseguindo importantes alterações na lei, mas não obtendo, como eles queriam, os estudantes, o fim do financiamento público ao ensino privado. Florestan foi deputado constituinte pelo PT, conseguiu aprovar na Constituição de 34 de suas 96 propostas. Entre elas, a que garantia a autonomia às universidades e a possibilidade dos estados vincularem uma parte de sua arrecadação para entidades de fomento e a pesquisa científica. Existe um legado de Florestan nas verbas públicas das universidades, a gente pode concluir isso hoje, e sobre essa luta aí dele, sobre esse legado que ele deixou, essa verba é suficiente, como é que o senhor avalia todo esse trabalho que ele teve em vida para valorizar e trazer verba para a universidade? Qual o resultado que a gente tem hoje para você que é professor universitário? Eu diria que o legado do Florestan Fernandes aí nessa luta é importantíssimo, mas a luta não está vencida ainda, né? Dos setores democráticos, da sociedade e tudo mais. Eu acho que a gente tem muito ainda por fazer. O Florestan Fernandes acreditava, a força dele vinha justamente dos movimentos sociais. Florestan Fernandes, na Constituinte, no Congresso, foi um porta-voz dos movimentos sociais. Nesse sentido, eu acho que para levarmos adiante esse legado da luta do Florestan Fernandes, devemos nos aproximar dos movimentos docentes, dos movimentos estudantis, dos sindicatos, dos movimentos sociais, que lutam, né, por essas bandeiras históricas de luta, escola pública, o ensino laico, a universidade de qualidade, voltada para uma produção do pensamento crítico, na arte, na ciência, na tecnologia. Então, tudo isso permanece atual no pensamento de Florestan Fernandes, porque essas batalhas são muito atuais. Só para terminar de responder essa questão, eu acredito que o livro vai ser reeditado, mas faz muito tempo que ele está esgotado. É um livro chamado Educação e Sociedade no Brasil, que foi publicado em 1966. E ali há todos os textos das intervenções de Florestan Fernandes na campanha em defesa da escola pública estão reunidos. E, de fato, né, foi uma batalha duríssima, que envolveu amplos setores da sociedade. Florestan Fernandes fez palestra no Exército, fez palestra junto aos maçons, fez palestra em sindicatos, escolas por todo o país. Então, ele participou ativamente na campanha em defesa da escola pública. E ele dizia o seguinte, para finalizar essa resposta, ele dizia o seguinte: o que me motivou a participar dessa campanha foi o filho de Dona Maria Fernandes, filho de uma lavadeira analfabeta portuguesa, que foi privado das condições de estudo na sua infância. Então, mesmo que ele se considerasse socialista, sociólogo, professor, acadêmico, ele disse que não foi nenhuma dessas condições que eu retirei a força, o dínamo, para o estímulo para participar dessa campanha. Mas ele estava fazendo, digamos, tentando superar o que a sociedade brasileira superasse o passado dele, a própria infância dele, que várias crianças, como o Florestan Fernandes, tivessem oportunidades que lhes são negadas, né?
Ele gostava muito de um livro do Anísio Teixeira, que nesse ano completaria 120 anos, né, em 2020, que combatia a educação como um privilégio. Então, isso é fundamental. Eu acho, para terminar, que o legado de Florestan e a importância dele e a lição que ele nos dá é que nós devemos nos aproximar dos movimentos sociais, que ele foi porta-voz desses movimentos na Constituinte e no Congresso. Fazendo um retrospecto do que a gente viu aqui, a gente tem um Florestan de origem humilde, com dificuldade para estudar, que lutou por um ensino público e gratuito, já num outro momento de vida, né? Partiu em defesa do negro, portanto também do pobre na sociedade. Ele fez essa exposição desse capitalismo independente que o país vivia e vive até hoje. Ele lutou por autonomia das universidades. Nesse momento de crise da democracia que vivemos hoje, né? Até que ponto é fundamental recolocar a obra de Florestan Fernandes no debate público, né? Falar de Florestan Fernandes hoje é uma maneira de se contrapor a essa pequenez que o governo Bolsonaro impõe aos que mais precisam do governo. Olha, o Florestan Fernandes, ele foi um militante antifascista. Então, Florestan Fernandes, assim como outros grandes pensadores brasileiros, pensadoras e pensadores brasileiros, são fundamentais e nos servem de inspiração. Agora, eu acredito que o exemplo de Florestan Fernandes faz com que nós, sociólogos, cientistas sociais, tenhamos que assumir a mesma postura que ele assumia diante da realidade. Realizar nossos estudos, nos aproximar dos movimentos sociais e transformar o conhecimento que nós somos capazes de produzir em arma de luta pela democracia, né? Pelo combate da democracia. Então, eu acho que Florestan Fernandes é uma figura incômoda para esses setores da sociedade. Ele seria banido, renegado, assim como ele foi na ditadura. Ele é fundamental para os trabalhadores, ele é fundamental para as classes, para as camadas populares nessa luta contra o autoritarismo, a autocracia burguesa que estamos vivenciando hoje em dia. Eu acho ele uma figura muito histórica, bastante atual. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A gente agradece a participação do professor Diogo Valença e até uma próxima oportunidade.